Vamos lá. Então vamos? Então tá valendo? O Márcio tentando começar, é uma risada monstruosa. Sério, foi mal. Mandou bem. Ok, na verdade já tô gravando. É pra gente não ficar naquele silêncio mórbido do tipo, caraca, a gente vai começar a gravar e tal. Mas na verdade é porque a gente tá. Como fala? O meu português já foi embora, cara. Enferrujado. Já faz tanto tempo que tu mora na Europa que tu nem sabe mais falar. Tantos anos. Na verdade, a gente tá enferrujado, porque a gente tá retomando um podcast que a gente abandonou alguns anos atrás. Mais precisamente por volta de 3 anos e alguns meses atrás. E mudamos de nome, praticamente o mesmo time. Qual o nosso nome agora? Alguém me diz. Será? Não lembro. O nome é Vida de Game... Não, droga, não sei o nome. Eu acho que esse é um mau início. Vida de Game Dev, cara, é Vida de Game Dev. Eu sei porque eu fiz o site. Sim. Sei. É um péssimo início para um podcast, cara. A gente não saber o nome dele. Começo, né? Tá começando, tem que se acostumar. Mas, pô, eu poderia dizer que a gente tem mais de 3 anos de experiência. Porque há 3 anos atrás... Não é mais de 3 anos. Ok, a gente teve alguma experiência antes. Mas a verdade é que a gente só tá voltando pra sacanear o pessoal do podcast, pra eles não poderem falar que são os únicos podcasts brasileiros na indústria internacional, mas... É verdade. Seus trouxas. Então, chupa essa de ar. Já vou começar fazendo inimizade, né, com as pessoas. Parece saudável. Já chega na Europa causando, já. Pra isso que a gente tá aí, né? Aí eu só vim pra causar, bro. Então vamos nos apresentar, vai. Quem vai primeiro? Eu. Foda-se, eu. Eu sou Márcio Freitas. Eu trabalho de ser Márcio Freitas. Não sei. Eu trabalho com games há... Quanto tempo eu trabalho com games, cara? Mas aí vai ter que lembrar desde antes do computador. É verdade, eu trabalho com games tem alguns anos. Passei por alguns lugares, passei por algumas experiências trabalhando com tecnologia de jogos, não para jogos. Das mais relevantes, eu acho que Aquiles e agora Crytek. E é isso aí. Panho, aproveita que você tá alcoolizado. É só deixa. Tá bom. Cara, eu sou o Bruno Pagno. Algumas pessoas me chamam de Panho por causa que eles falam meu nome como se ele fosse italiano, mas não é. Sou brasileiro. Eu trabalhei 2 anos na indústria de games, 1 ano como game dev de verdade na Aquiles, e eventualmente eu desisti da carreira profissional em game dev. Eu ainda participo de Game Jam, ainda faço alguma coisinha por conta, mas eu não estou diretamente envolvido na coisa. Hoje em dia eu sou Engineering Manager, eu nem sei traduzir essa porra para português, em uma empresa aqui na Alemanha também. Estou em Berlim atualmente. Resumindo, você resolveu ganhar dinheiro, né? Cara, eu resolvi voltar para a carreira que eu achava mais sã. Eu ainda curto um monte brincar com games, eu acho que é uma coisa que eu me divirto pra caralho quando eu tento fazer, mas na prática não funcionei bem trabalhando na indústria. Então, paciência. Eu vou botar uma música triste nessa parte. Eu permito, cara. Tá bom. Bom, eu sou o Gregório Benatti. Também estou na indústria há algum tempo. Hoje eu moro na Finlândia. Trabalho para Seriously. E eu também eu tentei sair da indústria uma época, mas não deu certo. Eu resolvi voltar, porque eu achei ela mais divertida. E é isso aí. Absolutamente. Por onde você passou, cara? Poxa, passei por vários lugares também. De trás para frente. Fala só os que não forem ilícitos. Tá. Peraí, agora tem que lembrar. Bom, de trás para frente, meu mais recente trabalho é como game developer aqui na Seriously. Antes disso, eu trabalhei na Crytek, mexia com DevOps e build. E depois, antes da Crytek, eu estava de novo na Finlândia, trabalhei na
Critical Force, na Aquiles, onde eu conheci esses dois senhores que aqui estão Belíssimos. comigo. E A época de ouro. E o Sim. primeiro lugar onde resolveram me pagar para fazer jogo foi na TEPS, lá em 2014. E é isso. Antes disso, eu comecei fazendo Game Jam e só querendo entrar na indústria. Mas na minha cidade natal não existia indústria, então demorou um pouquinho. E é basicamente sobre isso que a gente vai falar hoje. A gente vai falar como a gente entrou na indústria, as nossas experiências, né? A gente viu também muita contratação acontecer, então a gente meio que vai compartilhar o que a gente vê dando certo para as pessoas entrarem na indústria. E é isso. Você já pode meio que... Vamos pensar assim, vocês lembram o primeiro dia, tipo, que você saiu de casa para ir trabalhar no estúdio de games na sua vida? Tipo, o primeiro trabalho que te pagou para tu botar um pixel numa tela? Cara, podemos contar historinhas. Vocês estão a fim de ouvir historinha? Vamos lá. Tem que aproveitar que você tá alcoolizado. Cara, rapidamente. Na verdade, eu fui trabalhar na Aquiles por acidente. Então, eu tava catando emprego porque eu tava fazendo mestrado e a minha bolsa ia acabar e eu ia ficar muito mais pobre do que apenas um estudante de mestrado. O que é ruim, né? E eu tava procurando uma vaga em Porto Alegre, que era onde eu tava na época. E eu tinha mandado o currículo para algumas empresas, mas eu tava, tipo, full freestyle, assim, não sabia o que eu tava procurando. Tava procurando um trabalho que me pagasse. E acidentalmente minha irmã me mandou, tipo, cara, tem uma vaga na Aquiles, tenta lá, por que não, né? E eu mandei e rolou, cara. Tipo, não vou fazer toda a historinha, todo o drama de processo seletivo, mas rolou, me aceitaram. Só que, né, como web dev, que era o que eu tinha experiência, que eu tinha algum pingo de talento para fazer. Tu teve que mostrar algum joguinho, alguma coisa que tu fez, portfólio, alguma coisa assim? Não, cara, eles me chamaram por causa que eles precisavam de alguém que soubesse web e, pelo visto, o pessoal da indústria de games não é tão experiente nisso. Então eles precisavam de alguém com experiência de web dev e meu portfólio foi o suficiente para convencer. A gente é meio idiota pra isso, cara. Cara, eu não sei, porque web é fácil, joguinho que é difícil. Eu sou muito zero com isso. Mas de boas, assim, a coisa de acordar e ir para o estúdio, ou, cara, até a própria entrevista, assim, quando eu conheci o lugar, é muito, muito, muito gostoso, assim, é um abraço diferente que tu recebe, porque quando tu entra num escritório para fazer coisas chatas normais de web, é uma coisa, quando tu entra para fazer coisas chatas de web num estúdio de games é muito mais bacana. E sem também fazer, tipo, muito, muito drama ao redor da coisa, eu acho que aquele momento da Aquiles e as coisas que estavam sendo feitas lá foram, tipo, uma coisa bem legal. A entrada lá foi uma experiência muito gostosinha, cara. Maneiro. Será que é maneiro? Deu até uma saudadinha. Pô, mas você falou do estúdio em si, do lugar que você foi visitar, né? Eu não cheguei a visitar Aquiles durante o processo seletivo. Eu nem lembro direito como foi o processo seletivo, mas foi todo remoto. Mas eu confesso que eu fiquei um pouco decepcionado quando eu cheguei no escritório, porque eu tinha vindo da TEPS, que eles tinham um escritório muito maneiro, grande, com uma salinha para você ficar jogando videogame, uma salinha com board game, tipo, pimbolim, uma mesa de sinuca. E aqui eles têm um escritório um pouco mais sério, né? Mais tipo um escritório mesmo. E ele é todo dividido, tem umas áreas assim meio incomum, porque ela fica num prédio com outras empresas. E eu confesso que eu fiquei um pouco decepcionado com isso do tempo que eu fiquei lá. Talvez o meu argumento tenha sido errado nisso, mas da forma simples, assim, o que eu achei massa é que tu encontra pessoas bem diferentes. Sei lá, velho, foi a primeira vez que eu sentei numa cadeira para trabalhar e na minha frente tinha um cara fazendo animação, mexendo com 3D, sabe, fazendo coisas que, velho, a gente nunca viu isso em outros tipos de empresa, sabe, outros tipos de trabalho. Não, eu totalmente concordo. O ambiente de uma empresa de jogo, mesmo que você não programa o jogo em si, ou não anima o jogo, o ambiente é tipo, todo mundo fala meio que a mesma língua, né? Todo mundo gosta do jogo, todo mundo tá ali por mais uma paixão do que realmente o emprego, né?
Absolutamente, cara. Eu passei por isso quando eu tive que sair da TEPS. Até já pegando um gancho, a TEPS foi meu primeiro emprego onde eles resolveram me pagar para fazer jogo. E eu fiquei 2 anos lá e eu precisei sair por motivos pessoais, voltar a morar na minha cidade natal. E aí eu arrumei um emprego na área de tecnologia também. Eu voltei a ser um programador, não web, mas um programador de sistemas. E aí passou 6 meses eu tava meio depressivo, tá ligado? Porque os papos do almoço eram: eu levei minha filha pra escola e aconteceu não sei o quê. Meu carro quebrou na viagem com a família. Minha filha tinha que ir no médico, sabe? Era papo mais de que o pessoal lá já tinha família, já era casado, tudo construindo a família, gente bem mais velha. E foi nessa que eu acabei indo para Aquiles, porque eu tava meio decepcionado com a vida e comecei a mandar currículo de novo. A Aquiles teve o projeto que a gente trabalhou, né, que era bem grande. Acabou dando certo, eu fui para Porto Alegre conhecer essas pessoas e confesso que foi uma época muito foda, foi muito legal. Tanto no trabalho quanto as coisas que a gente fazia, né? Porque era todo mundo meio que estranho ali, ninguém era nativo da área. Então a gente acabava se apegando um no outro para sair, para se divertir, porque era o que tinha, né? Sim, total. Ai, desculpa. Sobreviva, meu. Sobreviva. Corona feelings. Então, tem essa coisa, né? Essa é uma área que você acaba se mudando bastante. Eu antes de trabalhar com game, eu também trabalhava com TI, era programador e tal. Só programador, e eu lembro de que eu pegava meu horário de almoço e levava meu notebook pessoal pro trabalho e eu ficava numa das salas de reunião mexendo nas coisas que eu achava que eu queria estudar e aprender. Eu lembro, sabe, aquela época que tu tá tentando todas as engines possíveis, tá tentando fazer Pong e Tetris com todas as linguagens e frameworks possíveis para você aprender as coisas. E aí eu lembro que eu tinha um blog na época e eu colocava minhas coisas no blog. E uma empresa, uma startup de games de São Paulo me chamou para ir para lá. Então essa foi a minha primeira grande mudança por causa de games, né? E de lá eu voltei pro Rio, eu sou do Rio. E aí depois rolou a questão da Aquiles e eu fui para Porto Alegre. E agora aqui para Alemanha. Então assim, acho que a vida de game dev faz a gente de fato se mudar muito. Mas você tava... Desculpa. Uma frase que eu vi que me cabe muito é que trabalhar com o jogo é se acostumar à constante busca por emprego, né? Porque a indústria é bem volátil, acaba projeto, começa projeto e é super normal você ficar tipo 1 ano no estúdio, 2 anos em outro, depois, sei lá, 6 meses em outro e já tá mudando com uma certa frequência. Eu achei interessante quando eu li isso daí, alguém que postou na internet. De alguma forma essa não tem sido a minha experiência, mas eu também já li isso, Greg, tipo, alguns estúdios. É porque assim, eu acho que esse é o primeiro AAA que eu trabalho, né? O primeiro jogo realmente muito grande, porque na Aquiles eu estava trabalhando com mobile, jogo mobile, que é um jogo muito grande na real, é o Looney Tunes, que foi o jogo que nós 3 trabalhamos, foi o Looney Tunes World of Mayhem, que dá pra jogar. Eu não ganho nada pra fazer esse jabá, mas joga lá que é um jogo legal. A gente grudou vários daqueles pixels na tela, cara. Vários daqueles pixels na tela. Eu fiz várias features, Põe fez vários bugs. Não, features. Sempre. Não, até que tava bugs, lá. né, cara? Vamos ser honestos, bug também. Bug também. Mas assim, retomando, eu tava pensando nisso, que a vida de game dev, né, engraçado. O nome do podcast coube certinho aqui. A vida de game dev faz você se mudar muito. E essa coisa que o Greg falou de que a gente tava se apoiando um no outro porque o lugar era novo pra todo mundo e tal. Era bem isso. E eu tô sentindo um pouco de falta disso aqui na Alemanha, porque não tem ninguém, assim, muito próximo. Se bem que lá a gente se conheceu lá, né? Só que a gente se aproximou muito rápido.
Aí eu vim pra cá meio que pra matar a saudade de vocês, assim. O Greg fugiu de mim, o Panho tá morando em Berlim, eu tô em Frankfurt. Eu acho que quando eu fui pra Crytek, né, em 2019, fiquei só um ano lá, mas eu acabei caindo na mesma situação, sabe? Porque tinha eu e mais 4 caras, que era cada um de um canto do mundo, chegando ali mais ou menos na mesma época, tipo 1 mês de diferença para cada um, que foi o que formou o Five Guys, né? O grupo que agora o Márcio faz parte, que na verdade são Six Guys agora. Mas foi exatamente a mesma coisa, sabe? Tipo, tava todo mundo no mesmo hotel, passando os mesmos perrengues de tendo que entender como a cidade funciona, tendo que se adaptar ao alemão, às leis, os requerimentos, e ao mesmo tempo querendo arrumar alguma coisa para se entreter, né? Tanto que um dos nossos amigos é vidrado em board game, ele arrumava lugar para jogar todo dia da semana. Eu descobri uma loja de quadrinho e depois eu jogo card games e board games também, então às vezes eu tava junto com esse outro colega, e aí cada um foi se achando, mas era sempre junto esse grupo, saca? A gente se reunia no nosso apartamento lá pra jogar videogame, pra assistir filme, pra ficar, tipo, sei lá, domingo, né, que a Alemanha é toda fechada, a gente ia lá pra ter alguma coisa pra fazer. Foi mais ou menos a mesma experiência. E, sei lá, dei sorte de uma segunda vez cair num lugar com uma galera legal começando junto comigo. É bom que a gente conhece gente sensacional, né? Isso é verdade. Mas aí, a minha pergunta para vocês eu não sei se vocês tiveram algum momento, alguma coisa aconteceu onde você falou, pô, fazer joguinho é legal, acho que é isso que eu quero para minha vida. Acho que o Panho comentou, né, que ele acabou indo para Aquiles meio que por acidente, mas eu acho que a paixão por jogo já existia. Não, cara. Então, cara que joga o LOLzinho sempre. Tu vai me revelar minhas drogas, assim, né, publicamente. Tá aqui, tá, é isso aí. Tô exposto. Cara, 100%, assim. Eu digo, assim, sempre, com toda clareza, com toda certeza, cara. A Aquiles foi a realização de um sonho. Eu queria muito isso desde que eu era um jovem pimpolho e estava aprendendo a clicar botões no teclado. E, cara, eu cresci com videogame, sabe? Cresci, tipo, vendo essas coisas e tal. Eu acho que para mim foi um pouco mais um choque de realidade do dia a dia do trabalho mesmo, assim, que não sei lá, não clicou para sempre, sabe? Mas é uma coisa que eu tenho muito carinho, cara. E eu não vou dizer assim que dada a oportunidade eu voltaria com certeza, mas eu já pensei nisso muitas vezes, sabe? Em alguns momentos da minha carreira. Especialmente depois de vir pra cá pra Alemanha, assim, é uma coisa que, sabe, é uma paixãozinha que ela nunca vai morrer, mas é uma coisa que é difícil de eu ponderar nesse momento. É diferente, né? Os estúdios aqui, pelo menos eu trabalhei em 3 aqui na Europa, é bem diferente do Brasil. É meio que pega a experiência que você está tendo na sua empresa, só que aplica para jogo, sabe? Então, se você acha legal trabalhar na sua empresa, pode ser que seja legal trabalhar em jogo na Europa para você. Para mim tem sido bem bacana e cara, sério, é bem diferente a experiência. Você tem que, tipo, viver para conseguir entender, sabe? O Márcio está começando agora a conhecer gente fantástica lá, gente apaixonada por jogo e que, tipo, adora o que faz, adora o trabalho, saca? E, sei lá, é diferente. Se você tiver uma oportunidade um dia, eu sei que é arriscado, né? Porque você tem que largar sua carreira e mudar totalmente, mas é legal. Cara, mas então, deixa eu comentar isso assim sei lá, com honestidade. Tu não precisa deixar de... Se tu tem uma carreira na TI já e tu tem alguma habilidade nisso, tu muito bem pode aplicar qualquer que seja a tua habilidade para uma empresa que faz games. Que foi o meu caso na Kiss, cara. Eu entrei lá como web developer e continua sendo a experiência bacana, sabe? Eu ainda assim virei amiguinho do Márcio e do Gregório que fazem joguinho de verdade, sabe? Tu não precisa ser um game dev que largou... Tu não precisa ser um cara que largou todo o teu conhecimento anterior e sei lá, começou a aprender a escrever engine, começou a aprender a escrever script, começou a aprender, enfim, alguma coisa específica, sabe, para ser
game dev. Claro que tem um prazer especial de ser o cara que fez o gameplay do teu joguinho favorito, mas tu tá envolvido nessa indústria, nessa empresa, já é um negócio bem gratificante. Claro que sempre vem com bastante desafio junto, mas tá lá. Estar junto dessas pessoas, estar junto desse tipo de criatividade e conhecimento é espetacular. Isso pode dar um episódio legal, porque eu acho que nós três temos experiência nisso, né? Porque por 2 anos eu trabalhei como DevOps e o Márcio agora ele não trabalha como gameplay exatamente, mas então a gente pode até ter um episódio falando especificamente disso, que ia ser bem legal, eu acho. As carreiras que existem dentro da indústria de jogos, né? Absolutamente, cara. Sim, seria, Mas aí, seria Márcio, legal. conta aí, como é que começou essa vontade de ser programador de jogos? Então, cara, pra mim foi exatamente o que o Panho comentou, aquela coisa de você estar no escritório, isso é uma coisa totalmente boring, e a coisa que você falou também de você ir pra um trabalho de TI e aquilo não te realizar. Mas na verdade, eu consegui botar em palavras o que eu sentia na época, é que eu trabalhava muito, tinha muita responsabilidade, e eu não conseguia pegar e mostrar para as pessoas o que eu fazia. Porque, assim, eu trabalhava para uma empresa de energia elétrica. Acho que meus primeiros 6 anos como programador foi uma empresa que vendia energia elétrica, né, uma provedora, né? Tipo Ampla tem no Rio de Janeiro, esse tipo de coisa assim. Então eu fazia muito software para isso. Eu não conseguia colocar em palavras, dizer para as pessoas assim, olha, eu fiz tal coisa, olha o que eu construí, olha o que eu fiz. E na real não era uma coisa tão legal assim. Eu acho que ninguém cresce querendo ser o fulano do almoxerifado, tá ligado? Nada contra as pessoas do almoxerifado, tá? Mas se você cresceu com esse sonho e atingiu, parabéns. Pra mim não era o que eu queria. E aí eu comecei a fazer isso que eu falei pra vocês. Eu levava meu notebook pro trabalho e lá tinha, sei lá, a engine que eu queria trabalhar ou as bibliotecas que eu tava querendo aprender, tipo Ogre na época, Earlist, esse tipo de coisa assim, bem lado B. E aí eu me trancava na sala de reunião no meu horário de almoço e ia fazer joguinho, cara. E eu escrevia sobre o que eu tava aprendendo no meu blog. Mas eu não escrevia ensinando do tipo, é assim que você faz o joguinho. É tipo, ei, aqui são as burradas que eu tô cometendo, esses são os problemas que eu tô tendo, e os sucessos que eu tô tendo são esses, sabe? Eu descrevi a minha jornada. E por causa desse blog, e aí já entrando um pouco no assunto desse episódio, foi através desse blog que viu as coisas que eu postei que eu recebi minha primeira oferta. Isso foi muito louco porque eu não procurei a vaga. Os caras vieram me procurar e falaram assim, vocês não querem vir para um estúdio aqui e tal, São Paulo? E aí eu saí do Rio para ir para São Paulo. Foi muito louco. Os caras que me chamaram. Isso é muito legal, porque também foi sempre o que quando as pessoas vêm perguntar, né, como é que você conseguiu, o que você fez, eu sempre falo, cara, eu fiz joguinho. Eu tinha um portfólio com, sei lá, uns 20 jogos mal feitos ou não acabados, mas eu tinha, porque no meu caso foi exatamente o mesmo. Eu não estava procurando emprego e um dia eu recebi um e-mail falando, olha, essa empresa aqui tá contratando gente e eu tô representando eles para fazer o recrutamento. Você quer vir bater um papo? Eu falei, quero. Aí chegou no dia eu não fui. Aí eles mandaram um e-mail e falaram, e aí, por que você não veio? Eu falei, não deu, posso ir outro dia? Eu falei, pode, vai. Se fazendo de difícil. Aí eu fui e era Tepsi. E deu certo, sabe? Mas em que ano que foi isso aí? Você lembra? Cara, eu acho que foi 2011, se eu não me engano. Ou 2010 ou 2011. São aí 9 anos atrás. A minha história foi um pouquinho diferente. Eu nunca quis ser programador de jogo exatamente. Eu desde cedo, sei lá, com uns 9, 10 anos, eu resolvi ser programador por influências da minha família, que tinham programadores, e eu via eles com aquela tela azul do Turbo C e um monte de letrinha colorida. Eu nem sabia direito o que era, mas falei, poxa, eu quero fazer isso na minha vida.
Aí quando chegou a época lá de entrar pro ginásio, né? Como é que chama? High school em português? É ginásio mesmo, né? A gente tá ficando velho e analfabeto. Percebeu? Cara, a gente chama de escola isso aí. Sei lá. Chegou uma época lá que eu tinha que escolher que escola eu ia fazer, aí eu consegui uma bolsa numa escola técnica boa lá na minha cidade, aí eu aprendi a programar, aí foi a primeira vez que eu escrevi um Pac-Manzinho andando na tela e pulando, com um colega meu me ensinando a mexer com Flash mesmo, né, tinha um Script 2, e aí depois disso, flashback para alguns anos lá na frente, também em 2011. Flash forward. Sei lá. É porque isso foi antes, então sei lá. Mas eu tava tranquilo, trabalhando na empresinha, fazendo as coisas que eu fazia no dia a dia lá. E aí um amigo meu falou, pô, tô com uma ideia de fazer um jogo, a gente vai mexer, a gente tá querendo usar Flash, Action Script 3, eu sei que você manja disso, porque era a tecnologia que eu trabalhava na época. Quer vir fazer esse joguinho com a gente? Vai começar no fim de semana. E aí, ele era um amigo meu do colégio, a gente estudava junto, a gente tirava 0 junto na prova de química, e era bem legal. E aí eu fui, né, a gente ficou o final de semana inteiro na casa dele, varou na noite programando, desenhando. E aí a gente fez o primeiro jogo, o famoso Pintolência. E foi a experiência mais legal da minha vida, tá ligado? Que na segunda-feira eu cheguei no escritório, liguei meu laptop e falei, cara, que chato, eu não quero fazer isso. Quero voltar a fazer um joguinho lá. Quero viver de Pintolência. Então, e foi aí que eu comecei a procurar e saber. Eu falei, pô, aqui na minha cidade, em São José, eu sou de São José dos Campos, São Paulo. Aqui não tem nada, não tem indústria, não tem empresa. Aí eu descobri que existia um evento chamado Game Jam. Você ia pro final de semana para fazer jogo com um tema aleatório. Aí eu fui com um amigo. Aí tinha várias, né, acontecendo, tinha a Global Game Jam, tinha a SP Jam, tinha a Camp Jam em Campinas, e eu ia em todas com os meus colegas lá, o Regis, o Rafaelzinho, alô aí pros caras, e aí depois disso, sei lá, depois de 20 pequenos projetos, também uma mini presençazinha na internet, assim, com Twitter, meu sitezinho onde mostrava os jogos, foi o dia que a Tetris me chamou, eu tava cheio do meu emprego e deu tudo certo. Foi bem legal. E aí, Você tem uma história mega bonita. A minha perdeu a graça total agora. Se você quiser, Apanho, conta outra que eu tiro na edição, a primeira. Não, cara, deixa a honestidade e a realidade aí. Eu acho isso uma maneira, porque foi uma coisa que você sempre quis, e cá entre nós, a Aquiles, junto com a Behold, na minha opinião, são as empresas mais legais e as maiores do Brasil. Então, tipo, uma parada que você realmente queria desde criança se tornar realidade numa das melhores empresas do país, cara, é bem foda também. Ah, cara, eu esqueci de contar uma coisa. Você falou da Behold. Eu lembrei, como é o nome daquele estúdio lá de Santa Catarina? A Hoplon. A Hoplon? Eu quase fui pra Hoplon. Eu fiz teste pra Hoplon, tipo, uma semana... Um mês antes de ir pra Kiris. Eu lembro que eu fiz era pra otimizar um renderizador baseado em software, tá ligado? Ele renderizava em CPU, não era em GPU. E aí tinha que fazer uns assembly maluco lá e tal. E acabei não entrando, mas aí eu entrei pra Kiris depois. Eu nem lembrava do... Deu certo isso aí, cara. Assim, nada contra a Hoplon, mas eu fiquei depois, assim, pensando no que aconteceu, eu curtia mais... Eu acho que eu curti mais a Kiris do que eu ia curtir a Hoplon, sabe? Talvez pelos projetos. Kiris, pra mim, eram as duas maiores empresas e eu pensava, se um dia eu trabalhar nas duas, ia ser, tipo, sonho realizado também. Só que a Behold é mais uma empresa de amigos, né? Uma empresa pequena, que eles fazem projetos e tem a cara da Behold, e a cara da Behold são aquelas pessoas específicas, e eles meio que contratam gente pra ajudar quando eles precisam. Já a Kiris é mais uma empresa mesmo. O Pepe era eu não sei se posso falar isso, mas o Looney Tunes era um jogo gigante, então...
Deixa eu explicar a questão do PEP. É porque quando a gente começa a trabalhar no jogo, às vezes o jogo não tem nome, ele tem um codinome. Simplesmente porque o nome pode ser decidido e mudado, sei lá, na semana do lançamento. E aí o codinome do Looney Tunes era PEP. Às vezes até depois do lançamento, né? Porque hoje em dia é tudo baseado em dados e números. Então você lança um jogo com um nome e com outros e faz um teste ABzinho lá e vê o que dá melhor. Ou se faz, indústria mobile é exatamente isso aí. O jogo que eu trabalho deve ter umas 5 versões diferentes. Brincadeira. Tá revelando segredos aí que não pode. Só em países asiáticos e coisas afim, né? Tu lança um em cada país assim com o nome, vê qual que responde melhor e vai. Cara, mas pior que isso é uma parada que acontecia muito na TEPS, de empresa chinesa copiar jogo nosso. E era copiar descarado mesmo. Eles de algum jeito extraíam os assets e aí reprogramavam o jogo. E a parte divertida é que eles reprogramavam até os bugs. Até os problemas que os jogos tinham, as cópias tinham igualzinho, tá ligado? Ué, cara, assim que eu entrei, eu lembro que eu vi um clone chinês do Horizon Chase, do Horizon Chase pra mobile. E eu falei, caraca, que vacilo, é totalmente roubado, né? Aí eu fui entrar no site da empresa. Aí o site da empresa falava assim, nós gostamos de inovar e ser criativos. Tipo, cara, vocês não estão nem sendo criativos e nem inovando. Aliás, vocês estão cometendo um crime, sabe? Eu achei muito louco e muito descarado o que eles fizeram. E é meio bizarro que não tem como você se proteger, né? Eu lembro que a empresa até a gente tentava brigar lá com o Google, falar, cara, isso é uma cópia, tira do ar, faz alguma coisa. E era tipo, é a China, né? Não é bem assim que as coisas funcionam. Putz. E eu lembrei disso porque acho que recentemente a gente achou um clone de um dos jogos da empresa que eu trabalho também. E era a mesma coisa, sabe? Os assets estripados do jogo mas o jogo ligeiramente mais feinho, porque normalmente é um pouquinho mais simples, porque é meio que uma fábrica de software maluca, né? Os caras fazem em tempo recorde. Mas eram os mesmos assets e um joguinho no mesmo estilo. Só os personagens que eles não copiaram, mas os elementos do jogo, tipo, que é um match 3, não é? Um match 3 meio hardcore que a gente trabalha. Então os elementozinhos, assim, era tudo copiado, mas os personagens eram baseados nos nossos, vamos dizer assim. Putz, cara. Aí eu lembrei, cara, de quantas vezes... Porque na TEPS eu tinha uma época, eu meio que cuidava de ajudar os caras e automatizar para subir, fazer upload do jogo, então eu acabava tendo essas informações e eu falei, caraca. Aí eu vi essa semana que mandaram no chat e falei, olha só, mais chinês safado copiando as coisas. Nossa, que vacilo. Mas, se vocês não repararam, a coisa em comum entre o que a gente contou é que... Não no caso do Panho, talvez. Não, talvez sim. É que a gente tinha alguma presença online. O Panho certamente tinha algum portfólio web que ele tenha desenvolvido, eu acho. Tinha, cara? Tinha. Então, acho que... Desculpa, fala. Não. Cara, na real, assim, eu acho que se o cara mínimo tá perseguindo um negócio do jeito de vocês, assim, do jeito, tipo, ser um game dev propriamente dito, o cara que faz o jogo de fato, o portfólio eu acho que é bem mais pesado. No meu caso, eu tinha os projetos que eu tinha trabalhado, eu tinha algum site de referência, alguma coisa assim, que eu apresentei. Mas o trabalho da indústria, eu acho que da minha carreira é um pouco diferente, assim, a forma que a gente se expõe, que a gente apresenta o nosso trabalho. Então, mas é fato, cara. Tanto é que o meu site pessoal, eu ainda tenho os projetinhos de Game Jam que eu fiz, cara. Eu tenho lá que eu tô trabalhando com tecnologia web na Clara, que é a empresa que eu tô trabalhando agora, aqui em Berlim e tudo mais, e ainda tem lá projetinho A, B e C que eu fiz em Game Jam, que eu acho massa. Por que não? Porque eu acho que essas são as coisas mais legais que eu construí no meu tempo livre, sabe? As coisas que eu construí dentro de uma empresa, eu apresento no meu currículo e é isso aí, sabe? Tipo, trabalhei na Aquiles, fiz tal, trabalhei na Dell, fiz tal, e é isso, sabe? Tipo, não tem muita mais.
mas o que tu faz no teu tempo livre que tu traz é uma coisa que agrega muita coisa. Absolutamente, cara. Eu acho que agrega por dois motivos, né? Tipo, que mostra dedicação, porque se o cara tira o seu tempo de lazer ou de fazer o que quer que você possa fazer e senta a bunda lá na frente do computador e fica codando, tipo, quem não quer uma pessoa assim na empresa, né? Que realmente tá fazendo porque gosta. E o segundo, que te traz experiência, que muitas vezes vale mais do que um papel, do que um diploma. Eu não estou dizendo que a faculdade não seja importante, muito pelo contrário. Eu acho que, sim, você tem que fazer faculdade, porque abre várias portas e te mostra um mundo diferente. Mas não adianta você, sei lá, você acabou de se formar e quer entrar no mercado ganhando um salário alto e achando que só porque você está formado, você é capacitado, sabe? Tipo, Total, cara. eu li recentemente que a Google estava pensando em dropar dos requisitos da vaga deles graduação em prol de experiência e uma certificação que eles estavam lançando, saca? Que, tipo, garante a equivalência da experiência da pessoa. Eu achei isso bem interessante, cara. É legal isso. Cara, eu tenho uma experiência muito diferente de vocês, mas eu fiz a minha graduação inteira e tudo mais, quando eu ia morar em Caxias do Sul, e eu tenho mestrado também, então, tipo, um pinguinho de meio acadêmico eu tenho... eu cheguei a ver como funciona, sabe? E eu concordo que a graduação não é uma coisa completamente descartável, que é uma coisa assim que tem a sua relevância e tal, pelas coisas que tu vê e tal. Tem um certo aprofundamento em vários tipos de conhecimentos e é uma coisa que talvez não seja prático no dia a dia, da mesma forma que a gente aprendeu Bhaskara na escola e não usa no dia a dia, sabe? Mas são conhecimentos que certamente te ajudam na ciência da computação, assim, para, sei lá, produzir coisas. Tu aprende coisa de matemática, álgebra, geometria, enfim, um monte de coisa, de conceitos de como aplicar eles. Agora, dizer que isso é essencial ou que isso faz uma pessoa um bom programador é uma mentira, né, cara? E você também na faculdade você acaba aprendendo bastante soft skills, né? Porque, pelo menos onde eu estudei, a gente tinha muito projeto para fazer, então você aprende a gerenciar o tempo, gerenciar o trabalho, trabalhar com pessoas que não vão entregar, pessoas que vão dropar a matéria no meio. Total. Ou até mesmo, não vou ligar, né? Meu TCC eu escrevi em 2 dias. Então, tipo, respeito, hein? Caramba! Tudo isso. O primeiro dia foi include e o segundo dia foi main. E era isso. Foi include esse dia. Meu TCC era Standard Library. Caramba! Eu vou mostrar isso aqui. Não, mas eu não escrevi em 2 dias, mas eu procrastinei bastante, escrevi de última hora. E eu falo isso porque, tipo, eu não terminei a graduação no Brasil. Eu acho que eu comecei 4 vezes. E eu sempre dropei porque eu arrumava um emprego desses que eu falei. E eu falei, eu não vou perder a chance de trabalhar naqueles para terminar a graduação, sabe? Eu procuro uma graduação lá em Porto Alegre, faço. Eu sei que eu dropei umas 4 vezes na faculdade. E isso, eu acho que atrasou um pouco a possibilidade de sair do Brasil, porque era um negócio que eu já queria fazer há tempo. Mas a graduação ajuda muito nisso, porque quer queira, quer não, é uma validação de que você pelo menos investiu algumas horas no assunto. Sim. Mas eu tive que ter uns 10 anos de experiência no Brasil para conseguir a minha primeira oportunidade aqui. E aí, depois disso, as portas foram abertas, graças a Deus. Sabe? Tipo, consegui ir para a Crytek, consegui voltar para a Finlândia quando eu quis voltar para a Finlândia. E estou bem feliz aqui. Mas eu discordo um pouco do que tá virando meio que esse trending de, tipo, não ir para a faculdade e pegar um desses cursos mais especializados, porque você consegue ser mais produtivo fazendo as suas coisas e aprendendo no seu tempo. O grande problema é que o sistema brasileiro de ensino é meio ruim, né? Se você comparar com o finlandês, que é o que eu conheço aqui, é um pouco melhor. Imagino que um alemão... mas é mais voltado para, tipo, para projetos, para criatividade, para o que a criança ou o adolescente é bom. Então, tipo, você vai lá e dá foco nisso. Enquanto no Brasil, não, é aquela coisa, né? Você tem que estudar isso, aquilo.
tem aqueles tópicos que sempre são ensinados, e muitas universidades é tipo, conteúdo é meio ultrapassado, o conteúdo é meio... Cara, já que você tá falando de ensino, vou botar lenha na fogueira, vai. Cursos de jogos no Brasil. Não. Aquele curso muito bom. Se você quer ser programador, faz uma graduação tradicional. E faça todos os projetos um jogo. Essa é a minha resposta. Pô, mas o folder do curso tem umas paradas em 3D, boladona lá, cara. Tem certeza? Cara, parada em 3D, você treina um macaco pra fazer, né, cara? Porra. Vou chamar Foi. Como é que é? Sei lá como se fala isso, velho. Foi muito impactante esse statement aí, essa frase. Não, mas, pô, sério, você abre a Unity, abre a Asset Store, importa o modelo 3D, dá play e pronto. Tá bom. Agora tu se explicou, beleza. Explicou. O modelinho 3D não é qualquer coisa que faz, velho. Não é tão simples assim. Eu não disse que modelar é fácil. Eu disse que fazer um jogo 3D não requer muito conhecimento, se você quiser. Então, eu vou... Eu acho que a gente tá... Desculpa. Manda aqui. Isso já é muito polêmico. Não, eu só ia dizer, a gente tá meio off-topic com o tema do negócio, mas tem muita coisa pra conversar nisso. Sim, e tá bom porque... Essa Arthur Marx pode cortar para outro episódio, hein? Não, vamos nessa. Aproveitar que o Panho tá semi-alcoolizado agora. Gregório tá cansado de montar mesa e eu acabei de chegar do centro de Frankfurt. Ainda tô meio bugado. E a gente vamos ficar off-topic mesmo. Basicamente, esse primeiro episódio que a gente tá gravando hoje, ele tá planejado desde fevereiro? Faz sentido? É isso que a gente... Cara, eu acho que foi antes disso. Não, foi por aí. Desde que você recebeu o sim, né? Foi. Então foi desde o final de janeiro que a gente planejou. Cara, vamos voltar a fazer o podcast quando... Porque, cara, a diferença de horário do Brasil pra Alemanha, que é onde o Greg tava, e o Panho tá agora, é tipo 5 horas. Com horário de verão agora. Então... 5 agora, né? Não, 5 agora. 5? Mas daqui é 7? Ah, mas tu tá na Finlândia, né? Não, desculpa. Desculpa, é que eu tô na Finlândia e a minha mãe tá no Mato Grosso, que aí é 1 hora diferente de São Paulo. Caraca. Pô, mas aí essa time zone é complicada, né, cara? Bom, basicamente a gente tava planejando já esse episódio, voltar com o podcast e aproveitar que, caraca, o Greg tá em outro estúdio, eu tô em outro estúdio, o Panho tá em outra vibe. E a gente basicamente, apesar da gente não ter se visto ainda, a gente meio que tá considerando isso como se a gente estivesse reencontrando, né? Então, deixa esse podcast meio off-topic, que ele é meio matando a saudade pra mim, vai. E também a ideia é mais ser um bate-papo mesmo, né? Não é ter um monte de edição, ter uma estrutura. Zero edição. Tipo, é mais ter só 3 Zé Ruela conversando e tomando cerveja sexta-feira à noite de forma remota, porque não tá no mesmo lugar. Tá, meu. Então deixa eu expressar a opinião sobre curso de games no Brasil. Manda, Panho. O problema de quando eu falo é que eu sou amargo, né, cara? Então eu vou tentar ser um pouco mais saudável aqui. Mas, cara, a realidade é que os cursos, eles estão vendendo o sonho, a ideia de tu chegar lá e fazer um fucking triple A, assim, um negócio muito foda e tal. E a zoeira do folder e essas coisas assim, cara, é um negócio que é pra ser chamativo, impressionante e tudo mais. Eu acho que eles abordam os conteúdos até certos. Talvez eles não tragam a experiência, talvez eles não sejam tão fodas que nem quem está na indústria de fato, mas no mínimo eles estão trazendo alguns conteúdos certos. O meu problema só é que o que eu vi saindo desses cursos, das pessoas que entram neles, é que é uma galera que, tipo, tá meio sonhando demais e não tá, tipo, construindo uma coisa, não tá, tipo, envolvida em gastar as horas necessárias para aprender a arte de fazer jogo de fato. E tem o porém, né? Tem 2 poréns aí. Se você tá num curso de jogos... E pra mim esse é o porém número 1, que eu sempre falei com as pessoas quando a gente conversava sobre isso. Você tá num curso de jogos. E quem são seus professores? São pessoas que nunca pisaram no estúdio, nunca escreveram uma linha de código que entrou no jogo que foi publicado. Então, cara, provavelmente esse cara não tem bagagem pra te acrescentar mais do que o YouTube tem.
Por exemplo, a pós-graduação da PUC lá em Porto Alegre, ela é um porém porque muitos dos professores, se não todos, é gente da Aquiles, é gente da Rockhead, de outros estúdios, sabe? É gente da indústria de alguma forma. Isso eu acho mega relevante. Outra coisa é que eu percebo que recentemente esses cursos aumentaram, né? Se proliferaram muito. Meu português tá terrível. Eu não sei se eu posso falar se proliferaram muito, mas dane-se. Proliferaram muito. E uma coisa que me dói um pouco é que eles não ensinam game dev. Eles não ensinam programação. Eles ensinam ferramenta. Por exemplo, foco é Total Unity. Então, eu recentemente, alguns meses atrás, eu entrevistei um cara e ele tinha feito um curso desses. Eu vi pelo teste dele e pela entrevista que eu fiz com ele que ele sabia bastante Unity. Mas eu conversando com ele, falando sobre programação e falando sobre fundamentos do código que ele escreveu, eu percebi que ele tinha zero conhecimento além do que ele conseguia ler no código. Sabe? Ele não entendia o que estava acontecendo por baixo. E eu acho que isso é um reflexo e um sintoma desses cursos, sabe? Você aprende muito a ferramenta, mas tipo, se tu trocar um botão de lugar, o cara não sabe mais fazer game, sabe? Você tocou num ponto que é exatamente o meu problema. Sabe? E eu pego, no nosso caso, né, que somos programadores, e tipo, eu vejo que muita gente que sai desses cursos tem medo de programar. Porque ele tem medo de sair da caixinha, sabe? Do que o Unity fornece, do que o Unreal fornece. Se você precisa... Porque, que nem no PEP, a gente esbarrou várias vezes em limitações da engine que você tinha que fazer um workaround. E aí o cara não sabe, porque ele não tem conhecimento, ele não tem a base do que é a computação, do que é a programação, do que é a estrutura de dados. E é justamente esse o ponto que eu não gosto desses cursos. Eles são muito superficiais, na minha opinião, e totalmente, como você falou, voltado a ferramentas, sabe? E eu posso dar um exemplo lá aqui no estúdio, tipo, a gente trabalha com jogo mobile, usando Unity, e nós temos excelentes programadores que realmente sabem de orientação a objeto, de programação funcional, de otimização, só que eles não conhecem nada da plataforma onde eles trabalham. Eles não conhecem nada do ciclo de vida de uma aplicação Android, eles não conhecem nada de como o iOS organiza os arquivos por debaixo de panos e o porquê que a Unity não consegue acessar arquivo de lugares diferentes, de formas diferentes. Eles não conhecem, sabe, esses detalhes que, na minha opinião, se você quer chegar num nível senior, num nível de liderança, para guiar outras pessoas, é o mínimo que você tem que saber, sabe? E isso foi muito legal para mim, porque eu consegui me destacar nessa área aqui no time. Porque quando eu trabalhei na TEPS, eu meio que aprendi, botando a mão na prática, um monte de coisa específica das plataformas, porque eu trabalhava integrando a engine, que era o Corona SDK na época. Que? Bons tempos para falar dessa engine. É verdade. A gente integrava ela... A gente integrava ela com o código nativo para poder estender a engine, porque ela era bem limitada. Então eu acabei aprendendo bastante de escrever Objective-C com C, escrever Java e entender o que acontece, o porquê que minha aplicação morreu naquela hora e não numa hora diferente. E tipo, eu vejo que isso faz falta, sabe? A pessoa é um gênio em Unity, manda muito bem às vezes em arquitetura e engenharia de software, mas falha um pouco na plataforma onde ela desenvolve. E aí, então, eu acho que é o segundo passo para você começar a crescer no seu trabalho, sabe? É completamente aceitável quando você está no começo de carreira, mas quando você começa a vislumbrar mais do que isso, e aí que eu acho que esses cursos falham um pouco. Um conhecimento mais aprofundado. Deixa eu dar Vou fazer um grande gancho conclusão aqui desse negócio, mas um pouco assim do que o Marcos falou antes, de, cara, o pessoal que está dando aula não é o cara da indústria e tal, ou na maior parte das vezes não é.
eu acho que isso também é verdade, cara, para graduação normal em ciência da computação, sabe? Tipo, tem muito a ver de tu vir do cara ser um acadêmico, de ele ser uma pessoa que faz pesquisa e não necessariamente uma pessoa que está trabalhando dia a dia construindo software ou que seja. E eu acho que muito, cara, desse processo, seja que você está fazendo um curso de game, ou curso de whatever, curso de programação, desenvolvimento de sistemas, curso técnico que seja, é do cara que está fazendo o curso sentar e ser mais curioso pelas coisas, ir atrás, e aprofundar mais. E vem um pouco também do que foi falado no início de vocês ali, que, cara, fizeram games, fizeram engine, foram atrás curiosos e tal, sabe? A faculdade e o curso e tudo mais, ele é um guia, ele vai te dar um conhecimento e ele é uma plataforma muito legal, assim, de tu conhecer pessoas e de tu explorar algumas coisas. Mas tu achar que tu vai entrar num curso de fazer games e tu vai sair de lá indo trabalhar no Naughty Dog é uma mentira gigantesca, né, cara? Vai sair Kojima. Não. Então, eu acho que o maior ponto, assim, de tudo isso é que depende da pessoa que está cursando de ser curiosa e de buscar as coisas. Porque, cara, mesmo o que eu trouxe, assim, da minha carreira e as coisas que eu construí ali na Kids ou que eu construí em qualquer lugar, é muito de tu sentar no dia a dia no trabalho, tu olha para a tela do computador e tu não tem a menor ideia do que tu está fazendo. Aí tu vai lá e descobre o que tu tem que fazer e faz direito, sabe? Todo dia. Sim. Quando eu falo para as pessoas que eu não acredito em UML, é justamente por isso. Quando tu começa a programar, e desculpa, eu já tô metendo um rant na parada. Esse é o primeiro de muitos. Tá validando. Cara, tá válido. Quando tu senta para programar, você não sabe aonde você vai chegar. Tu não sabe para que caminho o código que já está escrito vai te levar, porque é em cima dele que você vai escrever código novo, sabe? Ou se vale a pena você voltar e fazer um refactor e tal. Então é por isso que eu não acredito em UML e em tu sentar e planejar um software inteiro. Enfim, esse foi meu rant. Ele foi curto. Eu só pensei alto, desculpa. Cara, mas é bem por aí mesmo. Enfim, eu concordo. Eu acho que a parte da coisa é a batalha de cada um em fazer o conteúdo parar no cérebro de alguma forma e aprender as coisas. Tá? Então... Sobre o hate do Márcio, eu não gosto também de UML, mas eu vejo que porque tipo, eu acabei mudando minha carreira e mudando totalmente as tecnologias que eu trabalhava do ano passado para cá. E eu vejo que quando eu sento, antes de começar a programar logo, e eu penso no sistema todo, e eu penso na base na code base que a gente tem, começo a desenhar no papel assim, aonde eu tenho que mexer o quê, e o que eu acho que precisa ser feito, tem me ajudado a entregar as features mais de forma mais consistente e com uma qualidade maior, sabe? Parar pra pensar, tá valendo, cara. As duas primeiras features que eu fiz... Oi? Digitar é o final do processo, tá? Pensar tá valendo. Então, mas pensar de forma, sei lá, quase fazer um ML, digamos assim. Deixa eu me justificar, vai. As features que eu fiz, eu meio que rushei de chegar, abrir a Unity, abrir o editor e começar a tentar fazer, e eu quebrei muito a cabeça, sabe? Saiu, mas não saiu do jeito que eu queria. E quando eu tentei com mais calma, pegar, desenhar a feature que eu estava fazendo, entender ela e onde ela se encaixava no sistema, de forma que no final eu tinha uma documentaçãozinha, me ajudou, sabe? Então eu não gosto, eu acho um pé no saco fazer um ML, eu detestava fazer isso na faculdade, mas eu acho que em algum nível tem seu valor, pode te ajudar. Tá, vai, eu vou me justificar. Talvez eu não tenha me comunicado corretamente. Sabe quando... É porque eu já trabalhei num lugar que quando você ia ter que fazer ou um sistema novo, ou uma grande feature nova, eles separavam uma grande porção de tempo para você fazer o ML. E a ideia é que o ML, e aí tinha tipo 659.480 vários diagramas diferentes da UML, e você naquele diagrama tinha que comunicar absolutamente tudo que ia ser feito. E eu só nunca vi aquilo bater perfeitamente, sabe? Tipo, porque quando você começa a escrever o código,
a verdade é o processador. E às vezes a sua ideia genial fica lenta, a sua ideia genial crasha porque você não percebeu que A linka com B e C linka com B, e agora você tem 2 símbolos redefinidos no teu... Sabe o que eu quero dizer? É você planejar o software inteiro, uma feature inteira, e traduzir de 1 para 1 do ML para o código. Isso não funciona. Na minha experiência e opinião, não funciona. Isso aí é bem um modelinho antigo de trabalhar, né? Que era mais um waterfallzão que você primeiro pensa, depois faz o design, depois só senta e implementa. E aí hoje, essas metodologias mais ágeis e integração contínua e como é que chama, delivery contínua, é bem diferente, né? Mas eu ainda acho que sempre vale a pena se sentar, planejar aonde você quer chegar e ser flexível, né? Vai mudando, vai se adaptando, vai reescrevendo seu documento e até que no final você tenha feature bem desenhadinha, bem implementada, integrada com o sistema. Pelo menos para mim tem dado certo, tem sido bem interessante ver os resultados disso, em vez de simplesmente tentar já codando e pensando e entendendo tudo ao mesmo tempo. Não, faz todo sentido. É o que eu falei, né? Escrever o código é o final do processo, né? Entender e pensar e planejar e também tem a questão de que é uma code base nova, uma linguagem de programação nova e uma tecnologia nova, que apesar de eu ter experiência, é muito diferente você escrever código em 2 dias numa Game Jam, que você não está preocupado em otimizar ou fazer bonito, você bota variável pública para todo lado, manda o editor e usa o editor da Unity para fazer seu level design, ou você vai lá e fazer bonitinho, scriptable object, botar, encapsular as coisas direitinho, usar um ou outro padrãozinho só de comunicação, sabe? É diferente. Então, pegar essa experiência, pegar a forma como o time trabalha, entender... sem dúvida. Levou algum tempo, mas... Que nem eu comentei com você esses dias, né, que meu lead me ligou no Slack para me perguntar uma opinião minha numa implementação dele, sabe? Eu falei, pô, que legal, porque em teoria era a parte que eu mais tinha que melhorar, mas depois de 7 meses eu já tô num nível que ele vem me perguntar o que eu acho da implementação, sabe? Pô, caraca, já tem 7 meses, cara. Cara, essa foi a informação mais, sei lá, gigantesca desse papo todo. Então, acho que o título desse episódio vai ser Off Topic. Total. Acho que combina. Mas eu acho que tem alguns pontos aí que nós 3 concordamos. Já que a gente queria falar, embora não tivemos muito sucesso, eu acho. Mas a gente queria falar sobre o começo, né, de carreira em game dev, como ingressar, coisa e tal. Alguns pontos em comum de tudo que a gente falou. Que é... Primeiro, presença online, eu acho que hoje em dia é indispensável. Você tem que mostrar que você produz alguma coisa. E que leva o segundo ponto, que é... Você precisa mostrar que o seu tempo livre está sendo investido em se aperfeiçoar nisso. Porque é impossível você, sei lá, ter um portfólio, se você não trabalha com jogos, por exemplo. Um portfólio de jogos sem ter criado ele no seu tempo livre, né? Mantém a sanidade, né, cara? Mantém a sanidade, sem dúvida. E, cara, seja você fazer um curso de jogos milionário desses que tem por aí, ou você fazer uma graduação, tanto faz o que você fizer. Acho que vai depender mais de você, da tua curiosidade e da tua disponibilidade e disposição para correr atrás, procurar coisa nova, fazer coisa nova. E, cara, programar só se aprende programando. Você pode ler, você pode ver vídeo, mas na hora que você for escrever o código é que você está, de fato, praticando aquilo. Mas eu acho que basicamente isso resume a nossas opiniões e experiências sobre a coisa. Sim ou não? Que não valem de nada, né? Mas é o que a gente acha. Então a gente tá aqui falando para quem quiser ouvir. Cara, se alguém tá ouvindo a gente, mínimo não negativo, a gente deve estar sendo. Que fique claro, né? Essa é a nossa opinião, experiência, e a gente vai gostar se em algum dos meios que a gente publicar isso tiver comentários e rolar uma discussão. Discussão saudável, né? Só fazer uma última pergunta. O que vocês chamam de presença online?
Bom, pra mim era o meu blog naquela época, em 2011. Estamos falando de tempos remotíssimos, ok? Era um simples Sim, blog outra geração. com imagens e artigos que eu escrevia sobre, tô tentando implementar tal coisa. Eu lembro, por exemplo, que tinha um jogo chamado Rain. Eu posso estar misturando as épocas, mas eu via determinados efeitos em jogos e eu tentava reproduzir aquilo, aquelas funcionalidades específicas, e escrevia sobre como foi implementar aquilo, mostrava trecho de código e tal. Hoje em dia, minha presença online é diferente, é muito mais tipo o YouTube, a série de vídeos lá sobre a engine que eu estou fazendo, a outra série da engine que eu estou ensinando, porque são duas propostas diferentes. Mas basicamente é você usar a internet a teu favor, seja com portfólio, seja vídeo, porque até os meus vídeos eu faço eles sempre pensando em portfólio. Hoje em dia não, porque eu estou fazendo tudo em português e meus empregadores não entendem. Mas se você parar para pensar, se você tem um canal do YouTube onde você... Não estou dizendo que todo mundo tem que ter um canal no YouTube, mas para mim foi uma coisa natural, eu acabei migrando para isso, para mostrar as coisas que eu vim desenvolvendo e tal. Se você coloca isso no currículo e teus empregadores e avaliadores têm a oportunidade de te ver resolvendo problema antes de contratar você, pensa, você tem uma vantagem sobre as pessoas com quem você está competindo, sabe? Isso é verdade. Para mim, eu já faço bem o bare minimum. Eu tenho um GitHub e todos os meus projetos são open source, MIT, license, então você pode pegar, copiar, estudar, faz o que você quiser com eles, não precisa dar crédito nem nada. E eu já tive um blog, quer dizer, eu ainda tenho, mas eu não escrevo muito, não tenho paciência. Mas teve uma época que eu tive um site que a ideia era ensinar ActionScript, que era o que eu fazia na época. Aí o blog que eu escrevia coisas sobre os projetos que eu estava trabalhando, igual a Márcio, coisa aleatória de coisa de estudos. E o GitHub. Eu não faço muito mais do que isso. E eu sou meio cara de pau, né? Pelo menos online. Eu sigo muita gente e quando eu tenho interesse eu vou lá e mando uma mensagem, falo, eu gosto do seu trabalho, tô aqui te seguindo, se a gente puder manter contato ia ser legal. E aí é meio que assim, sabe? Não tinha muito segredo. Mas acho que o GitHub é importante justamente que é para ver qual é a qualidade do seu código, como é que você faz, e é um lugar que as pessoas podem te dar feedback. Eu diria que o GitHub é imprescindível. Eu tenho uma história interessante com o GitHub, posso contar depois. É bem curtinha, mas é meio vergonha. E eu tenho pensado em começar a postar coisa no YouTube, não ensinando e não, mas tipo, meio que fazendo um documentário das coisas que eu estou desenvolvendo para o futuro, assim, para eu olhar para trás e ter isso. E também, que nem o Márcio falou, que é uma exposição um pouco maior, né? E como eu tenho vontade de estudar umas coisas mais baixo nível, voltar para o C++ e fazer joguinho, assim, independente da engine, mas mais programado, assim, do zero, eu tenho vontade de talvez documentar esse processo. Mas é um negócio que eu tenho... Tá meio parado aí, porque tem umas coisas que eu queria fazer de um jeito específico, então vai demorar, eu acho. Mas até o processo de aprender, enquanto você aprende e erra, e você mostra isso para outras pessoas, é válido para as outras pessoas, porque se elas estão vendo você, elas provavelmente não vão cometer o mesmo erro, ou vão aprender com as tuas soluções. É sempre bom. Isso é verdade. Eu veria, mas eu acho que eu sou um tipo diferente de ser humano, assim. Se você for fazer uma live programando por 1 hora, eu vou assistir, tá ligado? Se eu estiver interessado no que você tá fazendo. Então, eventualmente, eu pensei em talvez fazer live e tem um canal no YouTube que eu gosto muito que chama Code Bullet, que o cara, ele posta vídeo, sei lá, a cada 6 meses. Mas quando ele posta é um puta vídeo legal, explicado, dele resolvendo um problema divertido que ele tinha que fazer lá, sei lá. Ele costuma mexer muito com inteligência artificial. Então, eu acho que o último jogo, a última coisa que eu vi, eu não lembro se foi do Snake, jogando Snake com uma IA, ou foi do Tetris, que ele fez uma IA para jogar Tetris.
Nice. E aí, tipo, o vídeo é bem dinâmico, ele não mostra, não é pesado em código, mas é ele mostrando o que ele fez. E a minha ideia é meio que talvez fazer isso um dia, mas é uma coisa que eu preciso amadurecer e criar vergonha na cara e começar a fazer. É. Já tem o canal, não? Ah, tem o meu, né? Porque quando você tem um Gmail, você tem um canal, no caso. Tem alguma coisa lá? Acho que não. Tinha um vídeo de um trabalho da faculdade, mas eu tomei um strike. Strike. Eu tenho uma música do Offspring. E aí falaram, tira aí. Uma boa escolha. Senão a gente vai, senão você vai ter problema. Aí eu tirei o vídeo. Paciência. Mas quando você postar, eu vou querer ver. Então, vamos ver. Talvez saia alguma coisa. Talvez eu tenho 2 ou 3 joguinhos que eu tô muito interessado em fazer. Provavelmente com Unity, então talvez saia alguma coisa disso também. São jogos que eu queria fazer eles bem polido e eventualmente publicar. Porque apesar de estar na indústria há muito tempo, eu não tenho nada meu publicado, sabe? Tenho os... Caralho, eu vou descarregar meu computador. Voltou. Eu tenho os trabalhos que eu fiz nas empresas. Sim, Mas sim. eu não tenho nada meu. E eu tenho vontade. Eu acho que eu não posso publicar nada no mobile por causa do meu contrato, mas em outras plataformas não tem muita restrição. Really? Eu acho que eu não tinha isso na Aquiles, não, cara. Eu acho que tinha e eu acho que você tem na Cortec também. Será que eu não posso fazer uma engine enquanto eu estiver trabalhando na Cortec, cara? Eu não sei. Eu acho que depende, sabe? Pelo menos na Seriously é meio que eu tenho que chegar, mostrar a ideia para eles e eles vão avaliar ponto a ponto, mas por bom senso eu não posso fazer nada que compita com o nosso jogo. Absolutamente, né? Conflito de interesse, né? Isso está explícito no meu contrato, e isso é normal. Acho que todos os meus contratos, pelo menos aqui na Europa, eram assim. E na TEPS também era assim. Teve uma época que o contrato foi refeito para incluir essa cláusula. Isso não é nem cláusula, isso é ética, né, cara? Tu não vai competir com a tua empresa um lugar onde tu escreve. Então, mas eu sei que, tipo, quase todo mundo na indústria tem o seu projetinho pessoal ali que tá sempre fazendo e tem esse sonho de se publicar, talvez de algum sucesso, né? Mas eu sei que, no meu caso específico, se eu tiver alguma ideia que... Assim, Game Jam eu posso fazer à vontade, não tem nenhuma restrição, esses tipos de jogos, mas se eu tiver um projeto que eu vou levar um pouquinho mais a sério, que eu queira levar a sério, eu tenho que apresentar para a empresa e ganhar um approval para aquele projeto específico. Ah, legal. Eu realmente acho que eu não tinha esse tipo de restrição na Aquiles. Na Aquiles eu não lembro, mas na TEPS eu tenho certeza, porque deu até várias conversas aconteceram por causa disso, que teve gente que ficou insatisfeito. E eu tenho certeza que na Europa, na Cortec tinha e na Critical Force tinha também. E agora eu sei que tem, porque no mais recente eu lembro do contrato. É assim, para as pessoas que não conhecem muito a indústria. No momento, é usual, no momento que você pisar num estúdio, você foi lá para visitar ou você foi lá para fazer uma entrevista, a chance de você ter que assinar o NDA é muito grande, do tipo... Tudo que você viu aqui... O que é um NDA, Márcio? O que é um NDA? É Non-Disclosure Agreement. Basicamente é você dizendo que você não vai falar e divulgar nada do que você viu ali. Porque você pode passar por ali e ver o novo jogo ultra famoso 2 sendo desenvolvido. E se você falar agora, você só vai arruinar o negócio porque eles querem divulgar quando o competidor divulgar o jogo deles. Ou uma semana depois, um dia antes, sabe? Então, tipo, não cabe a você revelar esse tipo de coisa e atrapalhar o negócio deles. Também, como você também não pode usar nenhuma tecnologia que você viu lá dentro, projetos pessoais ou coisa e tal. É basicamente isso. Tem casos também que você não pode usar recursos da sua empresa para desenvolver seu próprio projeto. E no caso, eu saí da Cortec tem 7 meses e eu ainda tenho um certo acordo de que eu não posso falar sobre nada que eu vi lá dentro pelo próximo 1 ou 2 anos depois que você sai da empresa, sabe? Você ainda pode sofrer consequências se falar demais, tendo saído do estúdio recentemente. Sem dúvida, sem dúvida. E isso que eu falei, né? Se você usar o computador da Crytek para programar a sua engine e ganhar dinheiro com isso, em teoria eles podem entrar com uma ação contra você falando, ele fez com os nossos recursos, a gente tem parte nisso, sabe? Sim,
Sem dúvida. Então, faça no seu tempo livre, mas faça com seus próprios recursos, ou tenha tudo muito bem conversado e pode crer. assinado, de preferência, porque a palavra não é sempre que a palavra não pode ser usada no caso, tem que ser escrito. no caso mais sério. Panho, encerre o nosso podcast mais aleatório do mundo. Cara, eu acho que para quem tá ouvindo e quem aguentou até aqui, parabéns. Tem muita experiência, muita coisa boa para extrair, no mínimo, desses dois rapazes, Márcio e Gregório, que eu aprendi muito com eles, embora não use mais, né, porque eu não faço joguinho. Eu tô zoando. Mas, cara, eu acho que é isso. A gente vai rolar uns papos aqui sobre a indústria de games e sobre fazer games como hobby, que, no caso, é só o que eu faço agora. E eu acho que é isso. Tomara que a gente tenha alguma coisa de positivo para passar para o resto da humanidade. Vocês querem... Toda ela. Quem sabe, eventualmente, a gente cria a nossa própria Game Jam. Pô! Itch.io e motiva e começa a criar uma comunidadezinha também, que nem os podcasts que a gente se inspira fizeram, né? O podcast do Balde, o podcast do Giliar. Eu fiz piada no começo, mas, pô, eu escuto tem uns 7, 8 anos, desde o primeiro episódio. Eu escuto os caras e foi uma inspiração enorme para hoje estar onde eu tô. Sim. Quem sabe um dia, né? Não custa sonhar e vai que dá certo. Vocês querem divulgar algum endereço pessoal de online? Tá bom. O Greg é o Panho quando o Panho não bebe, tá ligado? Cara, eu só ia dizer assim, eu acho que quem tiver pergunta, quem tiver alguma coisa para mandar, a gente vai estar muito feliz em responder e no mínimo discutir. Pelo menos eu e o Panho, o Greg disse que não. O Greg é paciência, né, cara? O Greg é o querido. O Greg é o mais... É a melhor pessoa de nós três aqui, sim, com certeza. Sem dúvida. Eu me seguro muito para não entrar mais em discussões... como que é a palavra mesmo? Não é acaloradas, mas... discussões polêmicas. Eu às vezes escrevo, aí eu leio de novo e falo, não, deixa pra lá, eu dou unfollow no grupo. Sim, você precisa escrever, você não precisa postar, tá ligado? Aí você apaga. Eu sei como é. Mas tipo, falar de jogo é um negócio, é uma das coisas que eu mais gosto da vida, então se quiser vir conversar, feel free. Sim. E com essas pérolas de sabedoria, a gente encerra este episódio sobre tudo exceto como começar na indústria de jogos. Até mais, senhores. Começa fazendo, caralho. Começa fazendo. Pode crer. Boa noite. Até mais, dia, pessoas. boa madrugada. Tchus.